Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel. Eu estou aqui com o Pedro da Raiza e também com o Mati. Eles vão apresentar uma máquina muito bacana que eu tenho certeza que vai atender vocês que trabalham com pequenas produções. É uma sacada genial que eu tenho certeza que vão gostar bastante. E aí, boa tarde pessoal. Boa Prontos tarde, para boa apresentar? tarde. Vamos lá, vamos. Boa tarde, pessoal. Obrigado por participar mais uma vez aqui do teu canal, Wagner, tá? Fazia tempo que a gente não voltava aqui. A gente prometeu fazer alguns vídeos sobre outros produtos, além da soldagem que a gente fez o ano passado. Mas esse ano vamos fazer aquilo que a gente tinha prometido sobre químicos. E começar com um equipamento que o Mati vai apresentar, que ele é o expert na área, tá? Para pequenas produções e produções médias também de equipamentos e placas eletrônicas, ok? Legal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, primeiro link da descrição, tem muitos produtos lá. Isso aí. Vamos para o vídeo então, deixo vocês com os mestres. Tá bom, obrigado. Okay. Bom pessoal, esse aqui é um sistema que foi desenvolvido, é uma inovação que foi desenvolvido pela empresa Stenciltech para atender aquela lacuna que existe em termos de aplicação de pasta no processo SMD em protótipos ou pequenas séries, para que não haja a necessidade da geração de um stencil convencional em função do seu alto custo. Foi desenvolvido esse sistema justamente com esse objetivo de diminuir o custo inicial no desenvolvimento de protótipos e pequenas séries. É o sistema que se convencionou chamar de sistema Protfoil Printex. O Protfoil é o foil para aplicação da pasta, que é fixado nesse quadro universal. Depois de feito o posicionamento do Protfoil, a gente faz o tensionamento através dessa manopla. Ok? Então o foil já está tensionado para permitir a aplicação da pasta. Aí ele é posicionado na Printex. E através desses pinos de fixação, são pinos magnéticos, você faz o posicionamento da placa para permitir a aplicação da pasta. Bom, mas deixa eu me meter aqui um pouquinho. Pois não, Pedrão. Veja, esse foil é o foil usado para você printar a pasta de solda, certo? É uma folha de metal, né? Níquel, de níquel, isso. Que ela tem uma espessura certa para que a pasta de solda se deposite em cima dos leads do circuito na quantidade certa para fazer a soldagem posterior. É isso? Dos pads do circuito. Dos pads do circuito, ok? Isso, exato. Aí você aplica a pasta de solda. A pasta de solda, eu acho que o pessoal todo conhece, a gente já conversou uma vez sobre isso. Ela é fornecida em potes assim, tá? E você... Posso aplicar? Por favor. Aí você dá uma leve mexida na pasta de solda para homogeneizar ela, porque a pasta de solda, como vocês sabem, são microesferas de estanho em chumbo envolvidas num fluxo pastoso. Isso aí é feito que nem, sei lá, uma maionese assim, tá? Então você tem que dar uma homogeneizada. Não se deve bater isso que nem bate maionese. Tem que se mexer muito lentamente, porque as esferas, elas são redondas e se você bater demais, elas ficam achatadas. E achatadas, elas às vezes depois têm dificuldade de passar pelos orifícios do stencil, tá? Então, você aplica aqui. Mati, você me corrige se eu estiver errado. Normalmente os processos de fabricação
são feitos assim, tá? Isso. Coloca um pouco de pasta aqui, não coloca muito, o que sobrar você coloca de volta. É fornecido também, a gente fornece também o rodo, tá? Esse rodo não é um rodo comum daqueles de argamassa que a gente compra na coisa. É um rodo. Espátula. Não é uma espátula comum. É uma espátula fabricada sobre uma certa regra, entendeu? Então ela tem que ser dessa maneira, de lâmina. Ok? Então, posicionado, né, a placa. cara, como eu já apliquei muitas vezes isso na minha vida, entendeu? Essa vai ser a 10ª vez que eu faço isso, tá? Tá? Aí sobrou aqui, a gente vai recolher isso para a gente não perder, ok? Quando levantamos isso aqui, todos os padzinhos vão estar com pasta de solda, perfeito? Então, os padzinhos estando com pasta de solda, se você tiver uma linha de produção pequena, você pega o componente em SMD com a mão e coloca aqui. E depois você, com um jato de ar quente, você funde tudo. Se você já tiver num passo um pouquinho mais adiantado, que você tenha uma linha de produção automatizada, você pega essa placa e coloca na Pick and Place, que é aquela máquina que pega os componentes automaticamente dos seus fingers, onde eles estão encapsulados, e coloca no lugar bem correto aonde ele tem que ir. Então você programa aquela máquina, componente 1 vai para o lugar 1, componente 2 vai para o lugar 2, etc, etc. Você coloca tudo aquilo ali e isso depois vai para um forno de refusão, que é uma máquina mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui, e ela entra aqui e essa máquina tem zonas de calor próprias, né, para poder simular o tempo de fusão da pasta de solda, chegando no final ela perfeita, porque ela vai ter que aumentar gradativamente, ela vai ter um patamar de temperatura, sobe num patamar de temperatura maior, um pico, e depois ela tem que descer abruptamente. Então o último estágio certamente tem ventiladores que fazem com que a temperatura caia mais rápido. E aí você vai ter a placa do outro lado, toda ela montada com os componentes eletrônicos. Perfeito? Deu para entender mais ou menos como é que é o processo? Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, vocês nos questionem embaixo que a gente responde, tá? Como é que é feito esse foil? Existe um software, né? Que é o Gerber, que é onde o pessoal de engenharia faz os projetos da placa. Esse Gerber nos é enviado por e-mail, né? E a gente encaminha isso para a Stencil Tech. A Stencil Tech então produz essa folhinha e envia para vocês via Sedex, sei lá, para vocês poderem usar e fazerem os protótipos de vocês ou as pequenas produções, tá? O processo todo é muito simples, né? Você, depois que você fez isso, você produziu, aí o engenheiro maluco lá resolveu dizer que aquele componente que ele colocou ali está errado, ou a trilha está errada, ou alguma coisa estiver errada. O que ele faz? Manda fazer outro, tá? Um stencil normal custa em torno de R$1.000, R$1.500, coisa desse tipo assim, e essa é uma folhinha que já custa R$400, R$500, mais ou menos, né? É uma questão só de a gente fazer o preço. Mas para vocês entenderem que esse processo é um processo muito mais barato, e num processo normal onde você tem o stencil, que é um quadro, eles vão ter que ser armazenados em algum lugar. E isso aqui ocupa o espaço de uma folha dentro de uma gaveta. Então você tem economia de espaço, economia financeira, tá certo? E praticidade de uso. Então você tem várias vantagens em usar esse processo, ok? Buenas. O que a gente tem que fazer agora? Depois disso, nós precisamos limpar o stencil. Então aí começamos a entrar com os produtos químicos, que a gente havia falado que ia fazer no vídeo, ok? Primeiro produto químico que usamos foi a pasta de solda.
pasta de solda, microesferas de estanho e chumbo, numa proporção de 63 por 37, ou se ela for LED free, numa outro tipo de combinação que não tenha o chumbo, por exemplo, 97% de estanho e 3% de prata, e assim por diante. Aí cada fabricante, cada projetista utiliza a liga metálica que melhor condiz com o seu circuito, tá? Deixa eu pegar aqui um paninho, a gente recolhe o excesso de pasta, tira isso aqui daqui. Nós não vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma coisa mais simples, tá? Só para mostrar para vocês, mas se coloca isso numa bandeja para não molhar e se aplica um limpador, tá? De stencil. E simplesmente recolhe, deixa ele agir um pouquinho, ó, porque pode ver que ele já fica todo emplastado, tá? Então, o certo é você colocar o limpador de stencil, dá um tempo, vai tomar um cafezinho, né? Conversa com o teu colega sobre o trabalho, coisa e tal, e ó, olha aqui, ó. E aí ele dissolve bem e você limpa o stencil, tá? Lógico que o pessoal com um pouco mais de prática não coloca tanta pasta como eu botei. Existe todo um ritual nisso aí, né? Mas, como eu sempre falei nos outros vídeos, primordial na eletrônica é a limpeza. Primeiro de tudo, você tem que estar com o circuito limpo, a mesa limpa aqui, que nem a do Wagner aqui, né? E você recolhe esse resíduo de pasta de solda. Tá? Então, você está com ele limpo novamente, tá? Lógico, não esquece de limpar do outro lado também, né? Que a pasta de solda passou pelos furos do stencil, né? Então ele precisa ser limpo dos dois lados. Simples, depois de bem limpo, né? Ó, passou de novo pro lado de cá, você tem que limpar. Por isso que é bom botar numa vasilha, né? Limpar, se você tiver um jato de ar também junto, tira, porque daí você vai passar o ar dentro dos furos e tirar todo o excesso de estanho que está dentro dos furinhos, tá? Esse processo tem que ser bem feito. Por quê? Porque veja, não sei se o vídeo aqui dá para enxergar, mas os furos são muito estreitos, são muito próximos um do outro, tá certo? Isso aqui é 10º de milímetro, perfeito? O que acontece? Vocês imaginem aquele furo mais ou menos assim. A gente ampliando ele, tá? Você passa microesferas de estanho e chumbo, que a gente só consegue enxergar com o microscópio, elas se grudam na parede para o lado de dentro do furinho do stencil, tá certo? Se você não limpar bem, ficou 3 bolinhas aqui. Essa bolinha seca, e ela seca muito mais fácil se você usar, ou em vez do produto especial para limpeza de stencil, você usar álcool isopropílico. O álcool isopropílico vai tirar toda a umidade da placa e vai deixar essas bolinhas ali. Não vai dissolver aquilo ali. E aquilo ali vai grudando nas paredes do stencil, tá? Do foil. O que vai acontecer? Na próxima printagem ela vai aumentar, em vez de ser 3 bolinhas vai ter 8, de 8 vai ter 16 e esse buraquinho vai fechando, ao ponto que na próxima printagem, sei lá, 51ª printagem que você fizer, em vez de cair a quantidade certa de pasta de solda nos lidzinhos da placa, vai cair menos. E aí você vai ter falta de estanho para a soldagem da placa. Perfeito? Então veja, o produto tem que estar perfeito, esticado, colocado ali.
Não pode estar abaulado, porque na hora de você printar, você acaba colocando mais pasta num lado no outro, porque ela vai ter um espaço entre a placa e o foil muito maior. Então a coisa tem que estar sempre bem perfeita para fazer a printagem. E qualquer circuito eletrônico, para funcionar direito, tem que começar pela base. E a base é a solda, a soldagem. E aí nós começamos por aqui. Outra coisa que serve, esse equipamento serve também para você, aí vamos dizer assim, o foil é outro, você manda fabricar um outro foil, para que os furos sejam no meio do componente. Por quê? Porque você, em vez de printar pasta de solda, você vai printar adesivo. Por quê? Porque você vai ter componentes tanto de um lado quanto de outro da placa. Então, você, para soldar isso, você precisa colar o componente na placa. Então, o foil é outro, você aplica o adesivo, que é um adesivo vermelho, que depois eu mostro para vocês, que é a segunda parte do vídeo, que é sobre produtos químicos, aonde você vai colocar no meio de cada componente uma pequena gotinha para o componente ir ali em cima, passar pelo forno e segurar ele para depois soldar. Perfeito? Então, mas a ideia primeira, básica, é mostrar para vocês a praticidade do uso dessa máquina aqui, que vai ajudar muito vocês que estão começando, as suas empresas, que tem, vai aplicar 10 plaquinhas, 15 plaquinhas, e vocês querem já partir para uma printagem profissional, né? Você pode começar isso aqui, fazendo a sua placa, depois aplicar e soldar com um jato de ar quente, ou já ir numa pequena linha de produção com a pick and place e o forninho, ok? Eu acho que, né, Mati? Eu acho que mais ou menos basicamente é isso que se destina, né, essa máquina. Esse foi mais um vídeo do WR Kids Channel, espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo. Não esqueçam do like, cliquem em gostei para ajudar aqui no canal. Inscrevam-se, se são novos aqui, botão inscrever-se e marquem o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida que vocês tenham tido do nosso vídeo, por favor, entre em contato com a Raiza, que teremos o máximo prazer em esclarecer qualquer dúvida de vocês. Grato. Muito obrigado. Abraço.